acessarem o nosso canal, vocês vão encontrar todas as salas que nós já realizamos gravadas e também o nosso WCD Spotlight, que nós realizamos aí via Zoom e YouTube também. WCD, Women Corporate Directors, é uma fundação global, conta com mais de 260 associadas no Brasil, entre conselheiras e CEOs. Nosso objetivo é promover a diversidade em conselhos, promover o networking não só entre as conselheiras, mas também com stakeholders relevantes aí do mercado, e também propiciar conteúdo de qualidade para as nossas associadas e para os nossos convidados. Então, já de antemão aqui agradeço a participação dos speakers de hoje, a Ângela, o Luiz, Cíntia, Adriana, Jandaraci, Fátima, e vamos seguir o nosso formato aqui já tradicional. Eu vou apresentar cada um dos palestrantes e fazer uma pergunta, e eles têm entre 5 e 7 minutos para responder, para que a gente fique aí dentro dos 60 minutos que a gente tem para a sala como um todo. Queria agradecer, claro, a todos os nossos ouvintes, associadas, convidados e outras pessoas que talvez não conheçam ainda a WCD. Obrigada por acompanhar. Temos aqui um grupo aí de feras, tenho certeza que vamos ter muitos insights hoje. E queria pedir para a Maíra dar um recadinho. Obrigada, Mari. Eu vou dar um recado rápido. A gente está aqui com a Adriana Adler, uma das speakers, e com ela a gente tem aí, vai ter um workshop de soft skills para conselheiras, por enquanto exclusivo para as associadas WCD. Eu vou nos próximos dias divulgar mais detalhes, mas só para vocês irem se programando, são 2 encontros no dia 22 e 30 de junho, das 18 às 20, e eu vou mandar mais detalhes daqui a pouco, e a gente vai ter um número limitado de vagas, porque ele é um workshop que prevê aí um modelo interativo e ele funciona melhor com turmas menores. Então, dependendo da demanda, a gente consegue depois no segundo semestre organizar uma segunda edição desse encontro, certo, Adriana? Legal, Adri, obrigada. A Adriana se disponibilizou aí para promover um conteúdo mais profundo, né? Hoje a gente tem aqui pouco tempo, então ela vai dar só uma palhinha aqui, fazer alguns comentários, mas a gente vai ter esses encontros. Maíra, só não ficou claro para mim, uma data ou outra, ou todos da primeira turma participam das 2 datas? São as 2 datas para essa primeira turma. São 2 módulos, o primeiro no dia 22, o segundo no dia 30, o segundo vai ter a participação de um convidado de fora, que a Adriana depois vai contar aí, mas nessa primeira turma os 2 encontros são para o mesmo workshop, Mari. Aí depois, se formar muita demanda, a gente monta uma segunda edição no segundo semestre. Legal. Bom, então obrigada. Nossa querida Leila Lória, que está aqui também, co-chair da WCD aqui no Brasil e presidente do Conselho do IBGC, sempre nos prestigiando. Leila, querida, obrigada. Fica à vontade, tá? Se você quiser comentar alguma coisa, nos interrompa aqui, abre o microfone ou levanta a mãozinha, como você achar melhor. Claro, obrigada. Com tanta fé eu vou ouvir e aprender. Obrigada. Bom, gente, eu vou começar aqui com a Fátima. A Fátima, nossa associada à WCD, muita gente conhece, Fátima Zorzato, sócia fundadora da Winnie, há mais de 6 anos, com foco em Executive Search, sucessão de CEOs, conselhos, C-Level, avaliação de conselhos de administração, assessment de executivos, assessora fundos de private equity no processo de due diligence para suportar a decisão de investimento. Iniciou a sua carreira como executiva do setor de eletrônica profissional, eletrônica de consumo e telecom. Em 92 criou a sua boutique de Executive Search, que foi adquirida pela Russell Reynolds Associates em 97, onde ela foi sócia e CEO por mais de 17 anos. É membro do comitê de avaliação do INSPER desde 2005, mentora da PUC São Paulo
Eu achei que estava estranho, mas acho que é isso mesmo. Com especialização pela Fundação Getúlio Vargas. Não, aqui eu pulei, tô achando que estava estranho. Mentora da Endeavor Brasil há mais de 15 anos. Participa como mentora e conselheira de diversos programas de empoderamento feminino. É conselheira do programa Winnie Women Brasil, criado em 2014 pela EY. Psicóloga pela PUC São Paulo, com especialização pela Fundação Getúlio Vargas, além de programas de desenvolvimento no Brasil e no exterior. Então, seja muito bem-vinda, Fátima. Acabou de escrever um livro aí fantástico, saiu recentemente aí uma entrevista com você na Exame, que também teve bastante repercussão. Mas o nosso tema, então, aqui hoje é o Soft Skills para conselheiros, né? Então, eu vou começar com a pergunta de, na sua opinião, né, quais são as principais habilidades comportamentais, né, desejadas para um conselheiro? Fique à vontade. Obrigada, Mariane, Leila e Mayra, pelo convite da WCT. É uma honra estar aqui, e os nossos colegas aqui, muito bom. Eu já vou me inscrever no programa da Adriana, viu? Se for por idade, eu ganho. Vamos seguir o critério da vacinação. Não, eu falei sem querer, eu quero apagar esse meu comentário. O que eu vejo de habilidades comportamentais e habilidades de conselheiro, eles geralmente a gente tem que olhar o que é desejado, depende do mandato, do momento da empresa, dos desafios que eles estão vivendo. Mas aqui eu vou estar focando o que é comum na maioria das buscas, ao invés de olhar algumas ajustes que a gente faz. Eu vou estar falando, eu levantei 4 pontos que eu acho interessantes e importantes e que seguem meu olhar. O primeiro ponto parece que não é comportamental, mas o primeiro ponto é o conselheiro ou conselheira tem que ter visão estratégica. Eu falo isso porque a gente vem muitas vezes de carreira executiva e tem uma pegada e que a diferença de visão é a primeira o grande ponto de quem pode ou não ir para conselho. Então tem que ser uma pessoa mais inquisitiva e, além do que trabalhou e estudou, conseguir olhar a dinâmica da empresa, o contexto, o setor, e ter condição de aportar análise crítica e ser uma espécie que eu chamo de antena parabólica para capturar tendência, apoiar a empresa, o board e reconhecer trends. Isso é um lado de estilo de ser que eu acho relevante. O segundo ponto, que eu acho super importante, que é a capacidade de trabalhar em grupo. Eu sempre pontuo que talvez esse é um dos mais importantes, porque aí eu entro a capacidade de comunicar, ouvir, persuadir, interpretar, a competência para fazer uma construção coletiva, para estar entrando, isso precisa ter um ego saudável e ter humildade, flexibilidade para entrar e para torcer pela melhor ideia, não só pela sua. Isso é uma coisa que desempata muito. Eu costumo lembrar que você pode ter um conselho formado por pessoas de brilho excepcional, mas que juntas não são funcionais, né? Então, o maior ponto que eu vejo é essa capacidade de trabalhar em grupo. É o segundo ponto. O terceiro, que é a capacidade de questionar e argumentar com atitude corajosa e independente. Então, aqui é a conseguir ter voz, conseguir estruturar a ideia, conseguir ter curiosidade e atualização, buscar a melhor decisão e ajudar na briga quando você tem dilemas, e não deixar passar pontos. É muito reforçado que a parte de repensar das organizações, ele está ligado a ter gente que questiona, que argumenta e que ajuda a não passar batido em pontos, e isto ajuda muito a busca de inovação, a busca de melhor ideia. Então aqui eu estou falando, conseguir ouvir para saber se a outra ideia que está na mesa é melhor que a sua e ter preocupação com a dinâmica da reunião. E o último ponto é mediar e resolver conflitos de maneira produtiva.
o que eu falo que aqui a gente está, assim, talvez o ponto de empatia, conseguir se colocar no sapato do outro, conseguir interpretar e conseguir ter inteligência emocional e escutativa. Quer dizer, a mediação, a ajuda na dinâmica da reunião. Parece que isso são coisas de super-herói, mas não são. Essas são coisas que desempatam, na verdade, né? O que a gente busca no final num conselheiro é alguém que seja sereno, que consiga ter maturidade para ouvir o outro. E do mesmo jeito que eu falo isso, tem algumas, eu vou só colocar algumas características que eu acho que eu acabo sempre olhando e evitando, né? Evitando aquele que tem apego a poder, o ego e a arrogância, a falta de curiosidade e atualização e a insegurança ou a baixa capacidade para confrontar, que é o oposto do que eu falei. Esses 4 pontos eu acho que são os fundamentais, pelo menos no meu checklist e na orientação de entrevista, é o que eu uso como roteiro, como ponto principal. E, inclusive, quando a gente está do outro lado, trabalhando em mentoria, é o ponto que a gente trabalha muito, principalmente o que eu vejo de que, algumas vezes, para a mulher, a parte de falar, de pegar a palavra, de os conselhos na hora de avaliar, questionarem isso no primeiro momento. Então, isso é uma das coisas que a gente trabalha muito quando está fazendo mentoria com conselheiras. Esse é o que eu tinha, Mariane. Não sei se você tem algum ponto que você gostaria de explorar, mas é meu resumo. Não gostei muito. Eu também fiquei pensando aqui nesse ponto da capacidade de questionar e argumentar com atitude corajosa, que eu anotei que você falou, porque eu acho que a gente corre realmente de cair em 2 armadilhas, né? Uma é de você se intimidar com o conselho, né? Principalmente quando você é uma conselheira ou um conselheiro novo, quando você tem pessoas mais experientes no conselho, ou se é uma mulher e o conselho é formado só por homens. Então, acho que o que você falou, achar esse espaço, né, e ter a coragem para fazer as provocações, as perguntas, as colocações, acho bem interessante. Mas a outra, que acho que se conecta com a questão da inteligência emocional também, é também não ser agressiva demais, né? Então, exatamente, ter a capacidade de questionar e de achar o espaço não significa que você tem que ser agressivo, né? Porque aí pode ser o outro extremo. Então, é esse equilíbrio que acho que é o segredo, né? É a atitude corajosa, mas adequada, né? Exatamente, perfeito. Bom, e Fátima, dona dos olhos mais maravilhosos que eu já vi. Obrigada, Fátima. Obrigada. Vou passar agora para a Cíntia Bortotto, sócia da ESEC, mais de 27 anos de experiência nos segmentos de tecnologia e recursos humanos, como executivo de RH em multinacionais, liderando equipes nacionais, regionais e globais em posições C-Level, passagem por empresas como Philips, Unilever, United Technologies Company, Bombril, Liqui, Stefanini, expertise em liderança, sucessão, gestão de mudanças, evolução cultural, Executive Search para conselho C-Level em diversos segmentos de mercado. Desde 2015 se dedica à transformação cultural de empresas que se preparam para a transformação digital, psicóloga formada pela PUC, com MBA pela GV, certificada em coaching desde 2011, certificada no programa de formação de conselheiros da Fundação Dom Cabral, certificada internacionalmente na Barrett Culture Consulting, membro da WCD, e tem trabalhado a pauta de inclusão de gênero e geracional no Brasil. Muito obrigada, Cíntia. Seja super bem-vinda. A Fátima tocou um pouquinho assim na pergunta que eu tenho para você. Na verdade, ela focou mais em quais são os soft skills, né? Mas a minha pergunta para você é como é que a gente identifica a existência ou não dos soft skills desejados nos candidatos a boards, né? Quer seja numa análise de currículo, quer seja numa entrevista. Eu queria que você entrasse um pouquinho mais ali na questão prática, porque também eu sei que tem muita gente aqui ouvindo que
tem muito interesse de saber como pode aí, aperfeiçoar a sua postura, o seu perfil, para que realmente consiga, né, demonstrar essas habilidades. Por favor, fica à vontade. Obrigada. Obrigada, Mariane. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade. A minha fala, ela conversa muito com a fala da Fátima, né? Então, acho que os pontos que ela trouxe, né, de identificação daquelas soft skills, elas combinam muito com o movimento que a gente faz de identificação, né? Seja por entrevista, a gente trabalha muito a questão de mostrar os cases, né? Então, as pessoas que trazem os exemplos de comportamento dentro das organizações, o que elas fizeram ao longo da trajetória de vida, elas têm que trazer isso através de cases, né? Então, acho que esse é uma dica para quem passa pelos processos, tem que mostrar os resultados, né? Uma outra forma de identificar essas soft skills é a própria reputação que muitos desses conselheiros constroem ao longo da sua trajetória profissional, né? E essa trajetória mostra se eles têm conhecimento, mostra se eles têm a maturidade, se eles têm a experiência, seja na área, seja no momento que a empresa está, no momento o que é desejado, a composição desse conselho, porque muitas vezes, como a própria Fátima disse, eles têm, né, muitos dos candidatos que nós abordamos têm individualidades e temas em que eles são brilhantes, mas às vezes não funcionam dentro daquele grupo, né? Então isso a gente identifica muito pelo perfil comportamental, se é mais colaborativo, se a pessoa tem a visão digital, muitas vezes importante em conselhos, se ela tem o fit com a cultura, se ela consegue provocar e fazer as perguntas corretas, né? Então, durante o processo de entrevista, a gente consegue identificar se é uma pessoa que consegue trazer os questionamentos e não só as respostas. Um outro ponto, então eu falei aqui na entrevista mostrando cases, falei da reputação, falei um pouco, o terceiro ponto, conhecimento, passagens e experiência. Acho que como quarto ponto eu trago networking, né? Como a gente transita muito nesse meio, então, só para dar uma dimensão, né? Nos últimos tempos a gente fez mais de 20 conselhos, mais de 100 cadeiras, então isso significa que a gente conversa com muita gente no mercado. Normalmente o networking ajuda muito a gente identificar se essas competências, se essas soft skills estão presentes ou não no perfil daquele conselheiro, ou daquele candidato a conselho, né? E acho que, por fim, né, a gente trabalha mais 2 elementos, que daí já numa etapa final de processo seletivo, que são as referências e algum assessment que a gente pode aplicar, né? E aí pode ser desde um assessment reconhecido internacionalmente, como Hogan, enfim, como um assessment proprietário, onde você identifica exatamente as competências que conversam com a cadeira que está sendo buscada. Acho que esses são alguns dos pontos que eu poderia trazer, como são bem ferramentais, mas que mostram um pouco de como a gente chega na identificação e até na qualificação de qual nível de proficiência daquela soft skill. Não sei se é isso que você queria, Mari, mas é isso que eu preparei aqui para compartilhar. Não, tá ótimo. Eu fiquei com duas curiosidades aqui, se você puder me ajudar. Claro. Uma se você também, se vocês, né, você especificamente, mas se você acha que é uma prática de mercado também, pedir a opinião de outras pessoas sobre aquele conselheiro, né? Alguém que já trabalhou com aquela pessoa, convive com aquela pessoa, muitas vezes até atua num outro conselho. O quanto você leva em conta, assim, de opiniões de terceiros com relação a essas habilidades de trabalhar em grupo, etc. A gente considera, seja na prática das referências, seja na busca da reputação que esse conselheiro tem no mercado. Inclusive de quais são as áreas de especialidade, o que eles vêm estudando. Então, sim, a gente considera a opinião do que o mercado fala, de pessoas que tiveram experiência de conselho mesmo, né, com aquele candidato, a gente considera.
seja através de referências, seja através da identificação de reputação. Legal. E outra pergunta é que você tocou na verdade, aqui olhando o seu currículo, né, me chamou a atenção essa questão da transformação digital, que eu acho que hoje é parte aí do plano estratégico, né, da grande maioria, se não todas as empresas não nativas digitais. E outro dia eu estava numa sala até com a Marta Gabriel sobre isso, que é o quanto dessa mentalidade digital, dessa cultura digital, das habilidades que você precisa, né, para navegar no mundo digital, são consideradas soft skills ou hard skills, né? O power skills, a gente já tem vários nomes aí, mas por uma linha de tecnologia, ela pode achar que é um hard skill, mas se a gente entende aquilo como uma questão cultural e comportamental e de postura, pode ser interpretada como um soft skill. O que você acha? Ótima pergunta. Quando a gente pega os primeiros, né, os estudos mais relevantes no tema de soft skills ou de skills digitais, você tem as duas esferas, né? Você tem muitas vezes skills de habilidade, skills de conteúdo, skills de sistemas e de processos que podem ser considerados ou que falam mais, conversam mais com hard skills, mas você tem, que na minha opinião são os destaques, são os skills sociais, que são estudadas desde o Fórum Econômico Mundial, passando por Gartner, grandes instituições que falam de tendências de comportamento de futuro e que daí versam, por exemplo, colaboração, inovação, são soft skills, né? Quando a gente fala de questões mais vinculadas a conteúdo, consciência digital, quanto se faz o uso de determinada tecnologia ou quanto se conhece de determinada tecnologia disruptiva para estabelecer estratégia, também é importante, mas aí tem uma conversa muito mais com hard skill. Então, dependendo de qual é a cadeira que a gente está fazendo no conselho, se é uma cadeira puramente digital, uma cadeira que tem que trazer esse olhar, a gente vai considerar soft skills e hard skills que conversam com o digital. Se é uma cadeira que não necessariamente é digital, a gente ainda assim considera soft skills digitais, porque se o conselheiro tem essa característica, provavelmente ele vai trazer um olhar de mais inovação e ele vai fazer provocações voltadas a novas tecnologias, novas estratégias, né? De novo, conversando com... Você precisa ter a visão estratégica, você precisa entender o que está disruptando aquele mercado, ou o que tem de tecnologia para aportar naquele mercado. Então, hoje, todo o nosso processo de identificação de conselheiros também considera o olhar digital. Muito bom, gostei, muito obrigada. E vou chamar agora a Adriana. A Adriana, ela tem um currículo enorme, incrível, mas ela foi bem sucinta aqui, então, Patrícia, fica à vontade também se você quiser complementar um pouco. Mas a Adriana Adler é sócia da Equilibra Governança Integrada, consultora com foco em governança relacional, mediadora e mentora. E como a Maíra antecipou aqui no começo da sala, então algumas pessoas podem ter entrado depois, gentilmente aí ofereceu para as associadas da WCD um workshop sobre soft skills para conselheiras, e a Maíra aqui no final da sala repete as datas direitinho, mas em princípio um workshop para grupos menores fechados para as associadas da WCD. Então, seja muito bem-vinda. Fica à vontade aí de complementar ou incluir na sua resposta, né, um pouco da sua experiência, do que você faz, mas eu queria que você desse algumas dicas aí, principalmente para novos conselheiros, né? Então, quem está assumindo o seu primeiro conselho, ou o seu segundo conselho, ou quem estava num conselho pequeno e agora entra num conselho grande, quem estava num conselho de terceiro setor e agora indo para um conselho de capital aberto, que a gente tem visto esse movimento aí, felizmente, né, muitas associadas conquistando um primeiro conselho, mas muitas indo aí para um segundo ou um terceiro, mas com um peso, né, maior. Que dicas que você teria em relação a soft skills? Mariane, muito obrigada pelo convite, Maíra, Leila, é um prazer estar aqui falando desse tema que eu estava
anos atrás, tive uma reunião com a Sandra Guerra falando sobre esse tema de a dinâmica entre as pessoas, o diálogo, a importância disso. E eu lembro a preocupação dela, falando, olha, realmente é muito importante, mas como é difícil vender isso, né? Então, o meu prazer aqui é como esse tema ganhou relevância e como a gente percebe isso em geral, especialmente nos conselhos. A minha atuação, justamente, eu chamo de governança relacional, porque é aí onde eu vi que realmente faz a diferença, a relação entre as pessoas, né? Não só a pessoa certa no lugar certo, mas também como elas se relacionam entre si, e no caso da governança, não só entre si, mas, vamos dizer, entre os fóruns, né? E aqui, quando eu tive essa pergunta, novos conselheiros, não me saiu da cabeça que, na verdade, a dica, ela é não só para novos, mas para conselheiros atuais que estão querendo, talvez, se renovar. A gente fala que quando a gente entra num lugar que as pessoas não conhecem, a gente tem a coragem de ser diferente, né? É muito mais difícil você mudar quando você já tem toda uma imagem, um estigma conhecido no mercado. E eu acho que tem uma coisa bem interessante aqui na parte de soft skills, que é assim, o que está por trás de governança e também de soft skills é a conexão, é a conectividade que você faz. Porque a partir da conexão entre as pessoas, entre os conselheiros e também entre o conselho e o C-Level, é aí que você vai estar agregando valor. Porque é aí que, de fato, o conselho pode exercer o papel, vamos dizer assim, de coach e também o papel de mediação, como a Fátima comentou. Porque as diferenças, elas existem e saber ouvir de verdade, porque a gente fala muito nisso, escutativa, etc., mas é de fato a diversidade em como pensa, em estilo, de ter uma abordagem apreciativa em relação a isso, né, para poder construir esse enredo todo, né, essa confiança entre as pessoas, é uma grande arte, né? E essa conexão, a gente percebe como ela muitas vezes é superficial entre conselheiros. As pessoas mal se conhecem. Então, essa parte, inclusive falando como pessoas antes de mais nada, né? A gente fala de humanização nas empresas, né? O que dirá dentro dos conselhos. Porque você está justamente fazendo um trabalho de grupo. Não é uma voz, não adianta uma grande inteligência se não souber construir com os demais. E a confiança, ela permeia tudo isso, né? Então, confiança, credibilidade, né? Poder decidir, mesmo que você não tenha todas as informações ali na sua perfeição, ainda mais hoje em dia. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar, né? Outro ponto é assim, falou muito aqui de coragem, a coragem, né, de desafiar de uma forma construtiva, né? Quer dizer, e eu acho que tem uma questão que é a coragem de você realmente se responsabilizar, ser protagonista, porque muitas vezes no conselho aquela coisa é passivo, né? Você vai ficar esperando o outro, né, para dar as cartas, ou eu digo as cartas na dinâmica ou no tema. Então, o lado realmente de se responsabilizar, e se responsabilizar não só pela argumentação do tema que está sendo debatido, da decisão, mas se responsabilizar pela própria dinâmica que está acontecendo no conselho. Então, os novos, eles entram, eles talvez não tenham todo esse, como fala, os receios já construídos, vamos dizer assim. Eles podem ter outros receios, mas é quase que é um papel fundamental você olhar para a dinâmica do conselho e poder falar, pera, gente, isso aqui não está funcionando bem, espera um pouquinho, né? Então, ser protagonista nesse sentido, né, de levantar a mão e para a conversa em função disso. Quer dizer, não estou falando nem só sobre os temas, mas sobre realmente o próprio funcionamento, né? Ser ativo com relação ao funcionamento. E para isso, leva em conta então também mais um ponto que eu acho super importante, que é essa leitura, né? A leitura das entrelinhas, a leitura do cenário. Quer dizer, o quanto que a gente consegue aprimorar, de captar, de ler os sinais, de ler a sala, de ler o que está acontecendo, e justamente aí decidir
que tipo de intervenção, quando que ela deve ser feita, para ela ser feita de uma forma apropriada e numa linguagem que chega, a gente fala assim, embrulhada para presente, como a Antônia Almeida comentou uma vez, para que seja realmente recebida e trabalhada com os demais, né? Para que não seja uma coisa, uma farpa ou uma ameaça, que possa ser percebido como uma ameaça, né? Então, que seja essa construção mais harmônica. Harmônica não no sentido de concordar, mas de como colocar as questões, né? Então, acho que eu coloco essas questões para depois ver se depois tem perguntas, né? Deixo aqui em aberto. Obrigada. Mas, Dri, você falou algo que me provocou a seguinte reflexão, né? A gente fala de trabalho colaborativo, a gente fala da importância do colegiado, né? Mas é muito fácil ali na hora da reunião, cada um tá olhando para si, né? O que vai dizer, se vai ser ouvido, se vai conseguir convencer os outros do seu ponto de vista. Então, por mais que você coloque de uma forma inteligente ou delicada, acho que sempre as pessoas acabam tendo esse olhar para si. E eu acho que você trouxe uma reflexão que me levou aqui para se o objetivo do conselheiro não é tirar o melhor proveito do grupo, né? Então, se eu estou ajudando na minha postura, né, na minha comunicação, a extrair o melhor do outro conselheiro, será que ele está falando tudo que ele sabe? Será que ele está se sentindo confortável naquele ambiente? Será que ele está sendo ouvido, né? Então, eu acho que talvez virar um pouquinho essa chave, né, e pensar tanto quanto a minha contribuição individual, quanto a minha postura pode ajudar o outro a também ter a sua melhor performance para a performance do grupo ser a ideal. Foi o que eu consegui refletir ali de tanta coisa bacana que você falou e que ficou como insight para mim. Mas exatamente. Esse ponto muito bem colocado. Acho que tem uma questão, tem inclusive uma fala que fala assim, save face, né? Quer dizer, em vez de você ficar torcendo o outro se perder na fala ou se perder na sua emoção e perder totalmente as estribeiras, vamos dizer assim, né? É você ajudar o outro, né? E levantar essa bola, quer dizer, na verdade, para justamente o grupo, né? Não é eu sair bem e o outro saiu mal, né? Não é esse o objetivo. O objetivo é ter uma conversa profunda o suficiente, no detalhe suficiente e, ao mesmo tempo, com agilidade importante para chegar às decisões e que sejam confortáveis e que todos possam se posicionar. Então, seja aquele que é o safe face, porque ele não está no dia bom ou se sentiu provocado, né? Ir lá ajudar e também ajudar os executivos que estão lá participando, porque assim, o quanto que o conselho está lá para chicote ou o quanto que ele está lá para também extrair o melhor do executivo. E por isso o papel meio de mentor, um papel de mentor como um todo, quer dizer, o próprio conselho fazendo esse papel de mentor com relação aos executivos que estão nessa troca, né, nessa construção também, que eles fazem parte desse conjunto, eles fazem parte da governança, né? Exatamente isso. Muito bom. Inclusive, nós tivemos uma sala aqui cujo tema foi a relação entre o CEO e o conselho, está gravada, então quem perdeu, corre lá, porque também foi muito bacana essa discussão. Bom, obrigada, Adri. Agora eu tenho o prazer de chamar aqui a Jandaraci Araújo. Ela hoje está como gerente de desenvolvimento sustentável no Santander, foi subsecretária de empreendedorismo para micro e pequenas empresas do estado de São Paulo e diretora executiva do Banco do Povo Paulista, é cofundadora, assim como eu, assim como Leila Lória e outras colegas, já vi que temos várias aqui, Lisiane, do Conselheira 101, está como conselheira consultiva do CIEE São Paulo, também faz parte do Conselho do Capitalismo Consciente Brasil, é palestrante, professora de finanças corporativas de pós-graduação e consultora, possui MBA em Finanças e Controladoria pela AGV, MBA executivo pela Dom Cabral, se
especializou em gestão estratégica pela Business School e inteligência competitiva pela ESPM. Janda é conselheira da Women in Leadership in Latin America, o WIL, ONG voltada para o empoderamento feminino nas organizações, e também em 2019 palestrou no TEDx São Paulo. Bom, Janda, super bem-vinda. Estou muito feliz que você entrou no Clubhouse, que a gente estava aqui ansiosa para te ouvir. E você está nessa situação de conciliar os dois papéis, né, de executiva e de conselheira. A gente acredita na WCD muito nessa possibilidade e realmente a gente recomenda, a gente acha que é muito saudável que a gente tenha conselheiros que também estão na ativa como executivo, trazendo essa experiência cross de um setor para outro, uma visão bem fresca, né, do que está acontecendo, porque realmente o mundo está muito dinâmico. Então é muito legal a gente ter essa possibilidade, além, claro, de dar oportunidade para essa renovação mais acelerada dos conselhos com pessoas mais jovens, né, não ter que esperar fechar aquele ciclo, vira CEO, se aposenta e entra no conselho. Então, super bem-vinda. E eu queria que você comentasse, então, um pouquinho sobre essa diferença, né, do papel do executivo, do papel do conselho e das dificuldades ou dos desafios na prática de exercer esses dois papéis simultaneamente, não na mesma empresa, né, no seu caso, mas empresas distintas, mas ao mesmo tempo, né, concomitantemente. Como é que é? Você vira uma chavinha com muita facilidade quando você está em uma posição ou na outra? Como é que você seta aí o seu mindset? Olá, Mari. Boa noite a todo mundo que está aqui com a gente. Eu acho que aqui tem uma série de desafios, né? Quem ouviu aí minha bio deve estar pensando, tá louco, como é que ela faz tudo isso, né? Eu acho que aqui, a primeira coisa, além de falar de mudança de mindset, é uma dica de organização pessoal. Eu acho que aqui tem um ponto também de organização pessoal e saber dizer não, né? Então, delegar, carreira executiva, conselho, qualquer outra coisa que a gente queira fazer na vida, requer um nível muito bom de organização pessoal, senão você não consegue fazer nada bem feito. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o quanto você tem disponível para se dedicar àquilo e estar presente. Então, acho que esse é um ponto que vale destacar. Como executiva, eu considero estar em conselho uma oportunidade de você levar a cabeça para passear. Essa viradinha de chave é oportunidade para quem ama a inovação e para quem ama o conceito. E aí, gente, não é a palavra chavão, mas é disrupção mesmo. Você está em lugares totalmente diferentes, né, e mudando de papel, porque o ser humano, ele carrega uma série de personas. Vamos passar aí, a Fátima, que é psicóloga, vai entender, vai me ajudar, pode contribuir mais com isso. Saber a hora de mudar o papel. É desafiador? É desafiador você não querer saber que você ali não tem um papel de execução. Mas você pode fazer perguntas que podem trazer a reflexão para uma melhor solução para um problema ou dar ideias que antes, porque quem está vivendo aquela situação não consegue visualizar uma terceira ou quarta via. Então, essa virada de chave, ela acontece muito bem quando você tem muito claro qual é a sua trajetória profissional. Se você é um executivo que sabe delegar, não delargar, né? Mas se você delega, sabe, utiliza bem todas as ferramentas tecnológicas que a gente tem, a gente consegue navegar bem por esse papel. E também tem um momento de vida, né, Mari? Acho que também a gente tem que olhar o conjunto. Que momento de vida, né? Hoje eu estou num momento de vida que me permite fazer mais coisas. Eu fui mãe muito jovem, então minhas filhas já estão adultas, com os meus 48 anos. Eu tenho hoje eu me dou o prazo de trabalhar mais com as coisas que eu gosto e com o que eu acredito, né, mais dentro do meu propósito, e isso me dá essa flexibilidade, né, de poder exercer esses dois papéis e com esse pensamento, né, de a minha organização é que vai faltar para não deixar todos os pratinhos cair, e também o principal é saber dizer não.
em ambos os lugares, né? O saber dizer não para um monte de coisa que não é importante para você ou que não seja urgente naquele momento. Né? Então, quando você consegue entender essa diferença, é uma questão de gestão mágica. É muito comum a gente falar disso, diferenciar o que é importante do que é urgente, mas principalmente constituir uma equipe onde você está, que você possa delegar e você possa acompanhar e continuar fazendo a sua entrega enquanto executivo e também contribuir dentro de um conselho. Eu acho, não sei se eu respondi, fico aberta aqui a perguntas, mas eu entendo que essa é a viradinha de chave. E você tem que ter uma mentalidade, sim, como foi bem colocado por todas aqui, de saber perguntar, e eu costumo chamar esse momento do papel de executiva para a conselheira, de levar a cabeça para passear. Levar a cabeça para passear e você fazer essa disrupção de papéis aí. Eu adorei, eu anotei aqui, levar a cabeça para passear. Janda, deixa eu te fazer mais uma pergunta, porque eu acho que a gente tem que falar, né, sobre esse assunto, os assuntos não podem ser tabu. Você acha que existem, né, desafios que são diferentes para os negros nessa questão aí dos conselhos, né? A gente sabe que praticamente nós não temos negros nos conselhos, né? Agora os negros começam a assumir algumas posições, felizmente, algumas conselheiras 101. Então, se você estivesse respondendo essa pergunta e dando essas dicas, não é para esse grupo maior, mas, por exemplo, para as nossas participantes do Conselheira 101, você acrescentaria alguma coisa ou você acha que é tudo igual? Não, não é tudo igual, tanto que a gente fundou o Conselheira 101, né? Não é igual. Então, primeiro, acho que aqui o grande olhar nós primeiro tem uma questão de a gente ter as oportunidades, né? O que acontece com os profissionais negros hoje? E aí você participou, você, a Leila e todo mundo que participou dessa construção, é uma questão de visibilidade e oportunidade. A partir do momento, né, que essa população, né, que as pessoas como eu, mulheres negras e homens negros, começam a ter visibilidade e oportunidade, a gente começa eu costumo dizer, a bater forte no teto de vidro blindado. E vai rompendo as barreiras do racismo estrutural e institucional que existe no Brasil e também trazendo um novo olhar que é fundamental para as organizações. Até por características pessoais, porque hard skills, soft skills, as hard skills qualquer pessoa pode aprender, né? Tá fácil. Você faz um curso, você aprende, não entende de SG, vai fazer um curso, vai aprender, não entende sobre inovação tecnológica, vai aprender, não é bom em finanças, você faz um curso. Então, tudo que geralmente, né, se pede em um conselho, a pessoa pode aprender. Né? Até porque, eu costumo dizer, a gente tem tanto preconceito, eu queria saber quem nasceu CEO e quem nasceu conselheiro. Né? Ninguém nasceu nessa posição que já tem de forma automática esse conhecimento. Então, todo mundo, em algum momento, teve a primeira oportunidade para estar nessa posição. Por que não? Né, a gente trazer essa diversidade também e ter esse olhar e dar essa oportunidade para que mulheres e mulheres negras, negros de uma forma geral, e aí também, né, a questão do LGBT, trazendo toda a transversalidade, que eu falo dessa complexidade, da interseccionalidade na questão de gênero, principalmente, dar oportunidade. Ninguém nasceu conselheiro, ninguém nasceu CEO, então as pessoas precisam receber essa oportunidade e estar visível para o mercado. Acabar com a lenda do existe apenas uma ou duas pessoas. Eu costumo dizer, não existe só uma Jandaraci, não existe só uma Lesiane. Quando a gente pensa que 27% da população brasileira são mulheres negras, é difícil, né, acreditar que só 0,02% tem capacidade de estar numa posição ou de alta liderança, ou seja ela qual for, ou em um conselho. Então, acho que a gente tirar esse olhar e entender a capacidade que essa pessoa tem de estar lá. E aí, trazendo essa característica, a questão de viver continuamente em conflito, lidar com conflito diariamente, a população negra e as mulheres negras vivem isso do primeiro momento que ela vai para a escolinha até quando ela sai na faculdade, né, tendo que lidar com toda a questão do preconceito,
preconceito, da misoginia, do racismo. Então, essa pessoa desenvolve naturalmente uma capacidade de resiliência mental. Chegar em determinadas posições requer também um desenvolvimento político, né? Vamos dizer assim. Eu gosto de usar essa expressão, as pessoas falam, poxa, eu não uso essa expressão, mas eu gosto de usar ela porque a gente faz política o tempo todo. Eu acho que o conselheiro, por exemplo, ele faz política muito bem quando ele tem que propor uma ideia e tem que fazer com que haja o máximo de consenso, né? Quando ele tem que alinhar com executivos. Então, quando a gente traz esse conceito de política, que não é essa coisa que a gente vê né, de governo, essas coisas assim, mas quando você traz esse conceito de ser uma pessoa política, né, e saber navegar não só com os aliados, né, mas também com não os aliados e saber extrair o melhor de tudo isso. Então, são características também que a gente precisa trazer para essa conversa. Muito bom, Janda. Obrigada. E aí eu lembrei de um artigo que circulou recentemente aí no LinkedIn, nos grupos, que era sobre os homens que precisam de mentoria. E aí nessa linha também, né, são os brancos que precisam de mentoria, são os não LGBTQI+, que precisam da mentoria, mas acho que no sentido amplo, né, de realmente da gente entender que por mais, por exemplo, que a gente tenha feito no nosso Conselheira 101, é importante, né, que as pessoas que não são negras, que estão nos conselhos, estejam também, né, preparados para receber a diversidade, né, dentro dos conselhos. E eu discutia muito isso com a Lise também, que às vezes ela falava, mas tem esse espaço, mas qual o perfil que realmente os executivos de executive search buscam? E assim, a nossa visão é de que muitas vezes, se a gente for olhar para trás, né, o que se buscava, o que se busca tradicionalmente, realmente talvez a diversidade, né, os novos perfis não tenham oportunidade, mas se a gente ampliar o nosso olhar para trazer não só o que sempre existiu, né, mas para exatamente abrir o mercado para o novo, né, para o que não é tão comum, não aconteceu, mas que vai fazer essa transformação e, como você disse muito bem, vai ajudar na inovação. Acho que o caminho é por aí, sim. Então, muito obrigado, Janda. Eu vou chamar aqui já o Luiz Marcati. Ele é sócio-presidente da mesa Corporate Governance, consultor especialista em governança corporativa, membro de conselhos de administração. O Luiz Marcati é bastante conhecido no mundo da governança corporativa, é um conselheiro muito experiente e também é um dos mentores do nosso programa Diversidade em Conselho, que nós temos o prazer aí de organizar juntamente com B3, IBGC, IFC, Spencer Stuart. Luiz, super apoiador da causa, sempre participando aqui da WCD, dos nossos eventos. Seja muito bem-vindo. E aí a minha pergunta é como é que os conselheiros mais experientes podem ajudar os menos experientes, principalmente nos processos de onboarding, né? A gente comentou aqui que temos muitas associadas assumindo aí conselhos pela primeira vez ou assumindo conselhos mais pesados. Como é que você acha que os conselheiros e conselheiras mais experientes podem ajudar os novos no onboarding? E também o papel dos mentores, né? Mas pode responder primeiro sobre os mais experientes, depois eu te provoco aqui sobre o papel dos mentores. Fica à vontade. Obrigada, Macá. Boa noite, Mariane. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar dessa conversa com um time de alto gabarito. Leila, obrigado. Mayra também. Aliás, Mariane, eu estava tentando puxar da minha memória. Se eu não fui o primeiro, talvez eu tenha sido um dos primeiros instrutores da primeira aula do primeiro curso do WCD no Brasil. Tá certo? Nem me lembro já, com 7, 8 anos atrás, talvez mais, né? Então... deve ter bastante tempo já, realmente. Por isso que eu falei, você já é nosso apoiador de carteirinha. É um prazer. Com relação à participação, à entrada, não é, de um conselheiro num novo conselho, num novo board, já traz um desafio natural para qualquer tipo de conselheiro, mesmo os mais experientes, porque eu estou entrando numa casa nova, num ambiente novo, não é, pegando um pouco que as citações que foram feitas
você sempre está sendo testado e avaliado nos ambientes onde você entra. Então, para todo mundo é difícil, é um desafio. Logicamente, para o conselheiro experiente, ele já conhece um pouco o caminho das pedras, não é? Porque até um conselheiro, quando entra no conselho, conseguir jogar plenamente, cumprir bem o seu papel, ele leva um tempo. Tem uma curva de aprendizado aí sobre a empresa onde ele está entrando e sobre a própria dinâmica do time onde ele irá participar como membro do conselho. Então, o que a gente sempre recomenda para os conselhos e para os conselheiros mais experientes é desenvolver um programa de integração dos novos participantes do conselho. Como é que eu ajudo este novo integrante a aprender mais rapidamente sobre a empresa, a sentir-se mais rapidamente integrado ao coletivo, né, à dinâmica do nosso grupo, para que a gente possa, junto com ele, aprender e construir o nosso papel da maneira mais efetiva, que é o que os stakeholders esperam no cumprimento do papel do conselho. Então, e nesse aspecto eu quero reforçar muito o papel do presidente do conselho. Tá? Eu acho que o presidente do conselho ele tem a grande responsabilidade de ser o integrador desta dinâmica de grupo. Ele é o que deve tratar do equilíbrio da participação de todos os membros, evitar a concentração em um ou dois, em debates muito específicos, ou seja, como eu consigo espraiar entre os membros do conselho conhecimento mais rápido, integração mais efetiva e a participação desses conselheiros de uma maneira a contribuir com o coletivo. Eu acho que esse é o desafio. Então, como você abre um programa que permita aos novos conselheiros entrevistar seus pares, entrevistar executivos, acesso a informações da maneira mais rápida e estruturada. Logicamente, o conselheiro, quando ele entra, ele tem lá um roteiro do que ele precisa saber da empresa, levantar os últimos balanços, entender os resultados, os relatórios de auditoria, mas isso não basta. É entender melhor do ongoing, de como a empresa está atuando hoje e dos desafios do futuro. Não é? E também, provocando de novo a postura do presidente do conselho, se nós estamos trazendo novas visões, novos expertises e novos soft skills para compor a nossa dinâmica, como a gente inclui isso nas pautas das reuniões do conselho? Como eu faço prevalecer esses temas que talvez não vinham sendo tratados nas pautas da reunião do conselho, passarem a fazer parte, inclusive acelerando o processo dos novos conselheiros e conselheiras, participando de comitês ou até criando comitês específicos. Então, tentando fazer rapidamente uma resposta, eu acho que eu vou por esses pontos. Bom, muito bom, muito bom. Mas então a segunda pergunta, né, que eu acho que seria também bastante interessante ouvir, é o quanto você acha que o mentor, né, e considerando o nosso programa Mentoria para Conselheiras, né, mentoria para conselheiros de uma forma geral, como que você acha que o mentor pode contribuir exatamente na formação, né, ou no despertar aí desses soft skills para as novas conselheiras, principalmente as aqui do nosso programa? Bom, eu acho que mentoria deveria ser uma das condições de desenvolvimento de todos os profissionais, sabe? Eu acho que felizes foram os profissionais que conseguiram ter bons mentores, sejam eles formais ou informais, não é? Porque às vezes você consegue trocar e receber informações de alguém de uma maneira informal que te enriquece em visões e em práticas. Mas no caso específico dos mentores aqui para as conselheiras e conselheiros ou candidatos a conselho, eu acho que a gente pode contribuir muito ajudando a esses profissionais a entenderem qual é o papel que eu vou passar a cumprir ao sentar num conselho. Ter clareza sobre isso. As pessoas que têm boa formação executiva estão muito acostumados a isso, a sentar, pegar a direção do carro e tocar o carro. Lá no conselho ele vai ter um papel diferente. Então, quanto mais rápido eu entender
esta conversão de chave, né, de modelo mental de atuação do papel de executivo para o papel de um conselheiro vai ajudar muito mais rapidamente a eu me enquadrar e me sentir pertencente a este novo ambiente de trabalho. E aí, claramente, o mentor pode ajudar muito com provocações, reflexões, troca de experiências ao profissional construir o seu próprio plano de desenvolvimento. O que eu preciso trabalhar em mim? Seja naquilo, como a Jandara citou, sobre os treinamentos técnicos, ou como todos os demais, Fátima, Cíntia, Adriana citaram, os soft skills. Quer dizer, que ajustes comportamentais eu tenho que ter para cumprir melhor esse papel. Além de, claramente, ampliar o network. Esse vira também uma condição básica para uma boa conselheira. Excelente, Luiz. Muito obrigada. Ótimas considerações. E aí vou passar agora para a nossa última speaker de hoje, a Ângela Pegas. A Ângela, baseada em São Paulo, lidera a prática de serviços da EgoZender na América Latina, bem como as iniciativas da firma no âmbito da diversidade e inclusão na região. Atua também nos setores de varejo e de bens de consumo, foca em buscas de profissionais do setor jurídico, conduz avaliações e desenvolvimento de liderança, sucessão de CEOs, consultoria em eficácia de times, sucessão e eficácia de conselhos de administração, sendo uma das líderes da prática de conselho de administração da EgoZender no Brasil. Antes de ingressar na Egon, Ângela liderou o departamento jurídico da Ultrapar em São Paulo, foi assessora jurídica para fusões e aquisições, mercado de capitais e operações internacionais na Ambev, em São Paulo, associada no Banco de Investimento Divisão América Latina do Goldman Sachs, sediada em Nova York, coordenadora de Direito Corporativo na RBS em Porto Alegre, possui bacharelado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, MBA pela Kellogg, Northwestern e pós-graduação em Direito da Empresa e da Economia pela GV. Ângela, não é fácil ser a última a falar, tenho certeza que você estava aqui pensando, poxa, tudo que eu ia falar alguém já disse, então você também fica à vontade para não responder a pergunta como eu a colocar e colocar o que de repente você ficou aí com vontade de falar enquanto você ouvia aí os demais. Mas assim, a pergunta que eu tinha aqui separado para você, ela é uma pergunta muito importante, porque eu acho que até foi uma das motivações para a gente escolher esse tema para essa sala, da gente estar trazendo também a Adriana Adler para esse workshop das associadas WCD. A Leila sempre nos provoca aqui nas nossas reuniões da WCD de como a gente pode ajudar as nossas associadas nesse tema dos soft skills, porque embora pareça algo muito simples, a gente percebe nas interações do dia a dia comportamentos que vão contra, né, tudo que está sendo dito aqui hoje, e isso nós dizemos porque é o feedback que nós recebemos. Então, Leila está aqui, que não me deixa mentir, que muitas vezes os mentores do programa, muitas vezes os headhunters para os quais a gente indicou algumas candidatas, dão esse feedback. Essa pessoa é ótima, ou essa pessoa é ótima executiva, mas não tem perfil para conselho, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre o quanto, né, dessas nossas ações no dia a dia, então fora, uma coisa na entrevista, né, você se prepara para falar tudo bonitinho, mas aí a gente no dia a dia é quem a gente é, né, a gente acaba sendo mais transparente. Então, quanto dessas nossas atuações no dia a dia podem contribuir positivo ou negativamente para essa imagem, né, para essa reputação que é considerada, como já foi falado anteriormente aqui, quando a gente busca uma pessoa para um conselho. Bem-vinda. Muito obrigada, Mariene, Leila, Mayra, é um prazer estar aqui com vocês e ser a última, às vezes é um pouquinho mais complicado mesmo, mas eu ouvi tantas coisas interessantes aí dos colegas que é bacana poder também aprender com eles e compartilhar pontos bacanas. A tua pergunta, obviamente, é fundamental, né? Eu acho que dentro do mundo que a gente vive hoje, com uma mistura cada vez maior da vida profissional com a vida pessoal, com o advento aí das plataformas digitais, das mídias sociais,
isso acaba se misturando e se confundindo cada vez mais, né? Então, se antes a gente tinha uma determinada exposição de quem a gente era para um determinado círculo de pessoas, isso agora tem uma dimensão muito maior, porque a gente está nos LinkedIns da vida, nos Facebooks, nos Instagram, e não só aqueles nossos amigos próximos ou os nossos colegas de trabalho, mas um contingente de pessoas muito maior passa a nos conhecer, né? Conhecer o que a gente pensa, conhecer os nossos interesses, as nossas conquistas, né? Então, eu acho super fundamental essa tua pergunta aqui, né? E a gente, para os conselheiros, principalmente as conselheiras, a gente fala da importância da combinação aí da vida pessoal e da vida profissional e daquilo que a gente expõe, né, para o grande público, porque isso vai ser importante também nas relações construídas dentro do conselho, né, e com os executivos, como alguns de vocês mencionaram, das companhias da onde essas pessoas vão ser membros do colegiado, né. Bom, acho que primeiramente, assim, o importante é que durante a nossa trajetória de vida, a gente acaba construindo um network super importante profissionalmente e como a Cíntia mencionou, né, quando a gente vai para um conselho, alguém vai perguntar da gente antes, né? Vai perguntar ou para pessoas que trabalharam com a gente em outros conselhos ou para pessoas que foram nossos chefes, nossos subordinados, nossos pares, como é que nós somos, né? Como é que a gente se comporta em situações de colegiado, o que é importante para a gente, como nós pensamos. Então, mais do que nunca, eu acho que tem que ter um cuidado de todos nós, de que aquilo que a gente expõe ao público tem uma certa reflexão antes a respeito disso, no sentido de que reflita o que nós realmente somos, né? E a mídia social, de certa forma, pode alavancar isso de uma maneira impressionante, né? Então, primeiramente, o que a gente acha que é fundamental é que as pessoas tentem ser, tanto nas suas relações pessoais, ao vivo, quanto nas plataformas digitais, nos grupos de trabalho, nos WhatsApps, Instagrams, etc., genuínos, né? Se você expõe que você conhece um determinado tema, ou que você tem uma paixão por um determinado tema, que isso realmente seja real, né? Que aquilo reflita você, né? Porque em algum momento você vai ser demandado a respeito disso, ou pelos seus colegas, ou pelos acionistas da companhia da qual você vai fazer parte, né? Se você, por exemplo, para falar de um tema agora que está super quente, que é o tema também já referido aqui de ESG, se isso é uma coisa que é close to your heart, que você gosta, que você entende, sim, dê publicidade a isso, mas também fique preparado a ser provocado a contribuir sobre o tema no conselho onde você estiver. Então, essa coisa de ser genuíno a respeito de quem você é fundamental, né? A gente tem visto muito o caso de pessoas que usam de uma forma muito construtiva as mídias sociais, por exemplo, né, para comunicar seus interesses, para comunicar seus achievements, conquistas, experiências, mas também às vezes a gente enxerga algumas pessoas que constroem uma determinada persona dentro das mídias sociais para agradar determinados grupos e que não necessariamente corresponde àquilo que aquela pessoa é, né? Então, quando você está, por exemplo, dentro de um ambiente de um colegiado de conselho, onde você às vezes tem mandatos, sei lá, de 2 anos que podem ser renováveis e você se relaciona com pessoas ali várias vezes por ano, né? Você tem que sustentar aquilo que você realmente acredita. Então, de novo, eu volto para o tema de ser genuíno e ser real, né? Isso é importante também porque pode parecer que não, mas sim, quando nós somos contratados para buscar um conselheiro ou uma conselheira para uma determinada organização, né, o comportamento, inclusive, de mídias sociais é olhado. A gente olha, mas mesmo antes da gente olhar, às vezes até as próprias companhias já fizeram uma varredura em todos os LinkedIns, Instagrams, Facebooks e etc., para entender um pouquinho mais sobre quem aquela pessoa é. Então isso é super importante, né? Eu acho que ela pode ser usada de uma maneira
bastante efetiva para comunicar as experiências profissionais de cada um, as contribuições para os negócios das quais você fez parte, né? De novo, seus valores, seus interesses, suas paixões, né? Mas, de novo, tudo com muita parcimônia e de forma a comunicar uma mensagem que é fidedigna, né? Isso é importante também, porque eu acho que vários dos meus colegas vão concordar comigo aqui, que nos conselhos, vários deles valorizam conselheiros que têm uma trajetória muito forte, que são reconhecidos pelo mercado, são reconhecidos por aquilo que atingiram nas companhias onde trabalharam, ou os legados que deixaram. E as mídias sociais e o seu próprio network são meios, plataformas muito interessantes para você dar publicidade a isso que foi feito, né? Então, acho que o uso de mídia social pode ser bastante importante nesse sentido. Mas, de novo, tem que se cuidar um pouco da exposição, quanto que essa exposição eventualmente pode ser muito exacerbada e pode passar a impressão de que esses executivos, esses profissionais estão mais preocupados com a sua promoção pessoal do que efetivamente em contribuir com aquela determinada companhia, com aquele determinado colegiado. Eu acho que a Fátima mencionou isso, o Luiz mencionou isso agora também, né? De novo, o conselho é um colegiado onde todos são pares, né? Onde o sentimento de colaboração e de equilíbrio é muito importante. Então, se você tem alguém que vem com uma percepção ou que já se comporta de uma maneira extremamente protagonista, de forma constante, com um ego talvez mais inflado, acaba prejudicando a dinâmica dentro do próprio conselho, né? E acaba contribuindo menos para aquilo que é importante, que no final das contas é fazer com que essa companhia tenha sucesso, que ela contribua para a sociedade, que os empregados tenham um ambiente bacana e oportunidades para se crescer, né? Eu acho que também um cuidado que tem que ser com o seu comportamento é o quanto você vai dar de publicidade para aquilo que é discutido dentro do próprio conselho, né? Você tem que ser muito criterioso e ter muito cuidado com a confidencialidade dos temas. Então, de novo, o que você fala e com quem você fala é muito delicado, uma vez que você está numa organização, no órgão talvez mais importante dessa organização. A exposição exacerbada pode dar a impressão de que a confidencialidade vai ser uma coisa menos preservada para essas pessoas, né? Então, só para concluir, acho que de novo, cada vez mais nossas vidas pessoais e profissionais, elas se confundem e tem que ter um cuidado com o nível de exposição que você vai ter e exatamente qual a mensagem que você quer passar, tanto nas suas relações ao vivo, presenciais, quanto nos relacionamentos, digamos, digitais. Isso aí. Obrigada, Ângela. Muito boas considerações. Apesar dessa posição difícil de ser a última falar, acho que você trouxe novos insights, reflexões aí muito importantes. Acho que você tocou em alguns pontos bastante sensíveis aí, mas que a gente percebe que no dia a dia fazem toda a diferença. Bom, gente, gostaria de agradecer enormemente a participação de todos. A gente passou aqui 11 minutinhos já do nosso horário, mas espero que vocês tenham gostado. A gente teve uma participação bem expressiva, a grande maioria ficou com a gente do começo até o final. Muito obrigada. E agradecer novamente aqui Ângela, Fátima, Luiz, Cíntia, Adriana, Janda. Agradecer a Maíra aqui, que gentilmente grava a sala aqui, depois disponibiliza para nós o link e também lá no canal da WCD no YouTube. E Leila, sempre parceira aqui, participa aqui de toda a construção nos bastidores, especialmente nesse tema aqui. Eu sei que teve um impulso aí bastante importante. Obrigada e até a próxima.